Artigo 20. Erro sobre o elemento do tipo dos assuntos que o pessoal acha mais difícil, vou te mostrar como ele é simples. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Responde pelo crime o terceiro que determinar o erro. E erro sobre a pessoa, o erro quanto à pessoa quanto o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se considera, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as das pessoas contra quem o agente queria praticar o crime. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Erro sobre o elemento do tipo. Vou te dar de cara um macete para te não errar. O erro de tipo, o indivíduo não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe. Por exemplo, dois amigos irão caçar. Um deles diz, olha, eu vou aqui rapidinho pegar um armamento. E para brincar com o colega, se esconde atrás de uma moita e começa a sacudir, fazendo com que o outro amigo caçador pense que é um animal. O amigo apluma a espingarda, atira e mata. Quando vê, matou o seu amigo. Pergunto, ele sabia que era o seu amigo? Claro que não. Ele não sabia que era seu amigo. Ele imaginava que era um animal. E aí, como é que acontece? Se evitável, se tinha como ele evitar, era de dia ainda, tinha como ele chegar mais próximo antes de atirar para ver se era um animal ou não. Então, nesse caso, ele vai ter o quê? A modalidade culposa aplicada a ele, se previsto em lei. E óbvio, homicídio tem a modalidade culposa, então ele responderá por homicídio culposo. Mas não, professor, era de noite, o colega comprou uma fantasia parecida com o animal que eles caçavam, não tinha como ele ver, como ele saber, como ele perceber que era seu amigo. Neste caso, era inevitável. Se era inevitável, exclui o dolo e exclui a culpa, ou seja, não pratica nenhum crime. Isso é o erro de tipo. Professor, mais um exemplo para entender. Já viram aquelas portas giradoras lá que tem no banco e você coloca o celular antes? Imagine que ao entrar você coloca o celular, vem uma pessoa atrás, coloca o celular, outro coloca. 3 celulares idênticos. Idênticos. Como no banco não pode pegar atender celular, você pega o celular e põe na sua bolsa. Ao chegar em casa, você percebe que o celular era de outra pessoa. Pergunto a vocês, era evitável ou inevitável? Professor, era inevitável. Eram todos parecidos. Nesses casos, exclui o dolo e a culpa. Não, professor, era evitável. Dava para eu ter visto porque o meu tem uma tela quebrada. Beleza. Exclui o dolo. Existe a modalidade culposa de furto? Não. Então não vai responder por nada. Ou seja, você não sabia o que você estava fazendo. Ok? Isso é o erro de tipo. Discriminante putativa, pessoal. Você imagina, eu acabei de dar exemplo para vocês anteriormente de dolo e de culpa e falei para vocês, olha, você tem um inimigo capital e ele sempre te ameaça de morte. Um belo dia você encontra com ele a 10 metros, ele vem de frente para você e quando lhe vê, ele mete a mão na cintura como se fosse pegar uma arma. Você imaginando que era uma arma, você saca a sua arma primeiro e atira e mata. Você imaginou que era uma arma, mas era um celular. Era evitável, era inevitável, a mesma coisa. Se era evitável, você irá responder pela modalidade culposa. Se era inevitável, você é isento de pena. Porque só estava na sua cabeça. Era putativo, só no seu imaginário é que ele tinha uma arma. Isso é discriminante putativa por erro de tipo. Imagina um cenário, um objeto que não existe. Ou seja, isso é putativo. Erro determinado por terceiro. Tu lembra aquele filme do Brandon Lee, onde um dos diretores, ou sei lá quem, colocou uma munição de verdade na hora daquele filme do Corvo? E aí no tiroteio, uma das munições era de verdade e atinge e mata o Brandon Lee. E pergunto, quem responde pelo crime? É o ator que atirou sem saber? Ou o terceiro que fez ele atirar botando uma munição de verdade? O terceiro. É isso que o Código Penal fala. Erro sobre a pessoa. Imagina que eu querendo matar
meu irmão tá com uma camisa de um time X ali, eu vou até em casa, pego uma arma. Quando eu volto, tá lá ele de costas, eu atiro e mato. Mas aí eu percebo que era um amigo dele que tinha a mesma estatura, tava de costas, com uma camisa parecida do time. E eu erro sobre a pessoa. Pessoal, nesse caso eu não tenho isenção de nada. Eu respondo como se tivesse matado o meu irmão, inclusive. Com as agravantes que devem ter. Tranquilo isso? Mas aí, pessoal, o muito importante é você ver que eu tenho o erro essencial, que é o erro de tipo, que eu já te expliquei, e o erro acidental, além do erro sobre a pessoa e do erro praticado por terceiro, nós temos o erro na execução, onde é aquele que eu tenho mau uso do instrumento. Eu pego uma arma, atiro, erro o tiro e pego numa outra pessoa e mata. Senhores, eu vou responder como se tivesse matado a pessoa no qual eu queria matar, e não a que eu matei. Isso é o erro na execução. E ainda, pessoal, dentro do erro da execução, além desse erro por mau uso do instrumento, eu tenho erro por acidente. Deixo aqui um copo de suco cheio de veneno, porque todo dia o meu primo bebe o meu suco. Hoje eu querendo pegar e eu vou deixar o copo aqui. Encho de veneno. Mas hoje, vem uma amiga do meu primo visitar, ele dá o suco, ela pega o suco e bebe, ele dá o suco para ela. E ela morre. O erro foi por acidente, eu queria matar ele. Pessoal, eu respondo como se tivesse matado o meu primo. Beleza? E eu ainda tenho o nosso querido erro do resultado diverso do pretendido. Ou seja, imagina que eu quero atingir um bem jurídico e acaba atingindo outro. Eu quero quebrar o teu carro. Pego um tijolo, arremesso no teu carro, mas eu arremesso com tanta força que ele passa do carro, atinge um transeunte e mata. Responderei por homicídio culposo. Ou seja, o resultado foi diverso do pretendido. Eu queria, o resultado que eu pretendia era atingir um bem material. Acabo atingindo a vida. Erro sobre o objeto. Eu quero furtar uma saca de arroz, furtei uma saca de feijão. Pessoal, furtei do mesmo jeito. Responde pelo crime da mesma forma. E por fim, eu tenho erro sobre o nexo causal, que eu tenho exatamente a questão do dolo geral, onde pensando que com a minha primeira ação eu matei, eu promovo uma segunda ação que é de fato a que vem resultar a morte. Dou um tiro, caiu pensando que está morto, arremesso no rio. Depois, pelo laudo pericial, disse que ele morreu de afogamento. Ou seja, com a minha segunda ação ele veio a morrer, não interessa, eu matei. É dolo geral. E eu tenho também, pessoal, a questão do erro, né, sobre o nexo causal no sentido estrito. Esse é diferente. Esse eu só tenho uma ação, diferente do dolo geral, que são duas. Esse eu quero matar o cara afogado porque eu sei que ele não sabe nadar. Arremesso ele de cima de uma montanha, mas antes de cair na água ele bate com a cabeça na quina de uma rocha e vem a falecer de traumatismo craniano. Pessoal, eu queria matar, matei do mesmo jeito. Ou seja, isso é dolo, né? Também eu respondo pelo homicídio doloso. Mas eu errei no nexo causal. O que eu queria que causasse a morte era o afogamento e ele morreu por traumatismo craniano. Mas não interessa, ele morreu. Eu respondo pelo dolo. Então lembre sempre, erro de tipo, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu faço. Ok? E quando for putativo, eu imagino que eu sei. Ou seja, eu imagino um cenário que não existe. E aí eu pratico o ato. Beleza? Fiquem todos com Deus, professor Ximenes, faca na caveira.